Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-o todos vós. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, onde diante de Moisés e Elias, nosso Senhor Jesus Cristo tem as suas vestes brancas como a neve, e ele revela a sua glória para todos os seus discípulos, ali representado a igreja na pessoa de Pedro, João e Tiago. Jesus ali, ele antecipa a sua glória que seria manifestada na ressurreição, para que a igreja representada por esses três, desde já, de antemão, já acreditasse na sua ressurreição. E é interessante nós meditarmos essa palavra, destrinchando ela, porque aparece e conversa com ele Moisés e Elias. Moisés representando a lei, os livros da lei, a primeira aliança, a legislação divina dada ao primeiro povo, ao povo de Israel, os livros legislativos, o Pentatêutico, o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômos, os Números, as normas litúrgicas, as normas morais, as normas e os critérios de fé que o povo de Deus da primeira aliança deveria ter. Elias representando os profetas, todos os livros proféticos. E aqui é interessante a gente ver a simbologia. O Antigo Testamento, ele é dividido, e o próprio Cristo várias vezes no Evangelho chama o Antigo Testamento assim, de a lei e os profetas. Então, nesse Evangelho de hoje, fica claro que a lei e os profetas dão testemunho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo manifesta isso quando ele fala: as Escrituras dão testemunho de mim. Porque a primeira aliança, o Antigo Testamento, tem a missão e a função de nos preparar para a vinda primeira de nosso Senhor Jesus Cristo e crermos nele, acreditarmos nele. A gente vê isso claramente também após a ressurreição de Jesus, quando ele andava com os discípulos de Emaús, e no meio do caminho ele ia explicando aonde que na lei, aonde que nos profetas, aonde que nos salmos as Escrituras falava dele, da sua vida ministerial de 3 anos, da sua encarnação no seio da Santíssima Virgem Maria, da sua paixão, da sua morte, do seu triunfo na ressurreição. Então nós temos que ter esse olhar quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, que a principal função dela é nos revelar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é nos fazer seguidores de Cristo. E hoje o Criador, o Pai, ele fala: eis o meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Nós temos que escutar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós escutamos a voz de Cristo? Primeiramente, nós escutamos a voz do Senhor Jesus que fala ao nosso coração, à nossa consciência, como nos ensina a teologia mística, os grandes místicos da igreja, principalmente Santa Teresa de Ávila, o verbo interior, a voz interior. A doutrina oficial da igreja no seu catecismo nos ensina que a nossa consciência é a voz do próprio Deus falando conosco. Então é preciso que nós tenhamos um coração de discípulo, que no nosso interior nós possamos cada vez mais lapidar a nossa alma para escutar a voz de Deus que fala no nosso coração. Para isso é preciso que nós silenciemos, como o profeta Samuel: fala, Senhor, que o vosso servo vos ouve. Está em silêncio diante de Deus, diante da presença dele. Ouvir a voz da nossa consciência. Em todos os nossos atos, em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações, a nossa consciência vai falando conosco. E é o próprio Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito que trabalha em comunhão e em acordo com o Pai, com o Filho, com o Jesus, ele vai nos falando ao coração, à mente, às emoções. Nós não precisamos de ninguém nos dizer quais são os nossos erros, os nossos pecados, a nossa própria consciência nos fala. É preciso que nós aprendamos a ouvir Jesus nas Sagradas Escrituras, como eu disse e repito, o próprio Cristo diz: as Escrituras dão testemunho de mim. Então nós temos a graça de termos a liturgia diária,
Todos os dias a Santa Mãe Igreja nos apresenta a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Quem lê a liturgia todos os dias, em 3 anos, vai ter lido a Bíblia completa, do Gênesis ao Apocalipse. É preciso que nós meditemos também a liturgia das horas, as laudes, uma das 3 horas médias, as vésperas, as completas. Quem lê a liturgia das horas em 1 mês, lê todos os 150 salmos da Bíblia. E Deus vai falando, é uma extensão da liturgia diária, a liturgia das horas. É preciso que nós tenhamos também a prática de lermos a Bíblia. Quem tem a prática de ler um capítulo da Bíblia todos os dias, em 1 ano vai ter lido toda a Sagrada Escritura. É preciso nos debruçarmos nas Escrituras e lermos a Bíblia como os santos liam. Não simplesmente para termos ali informações intelectuais, mas para encontrar o Cristo. São Jerônimo diz: quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É preciso que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Todos os acontecimentos é Deus nos falando. O próprio Cristo falou isso também no Evangelho. Vocês veem as folhas caindo das árvores e falam que é outono e assim sucede. Da mesma forma, aprendei a ouvir a voz de Deus nos sinais. É preciso que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus através dos irmãos. Os irmãos que também são templos da Trindade Santa, são templos do Espírito Santo. Deus muitas das vezes usa pessoas para falar conosco. Sempre que o Santo Padre, o Papa, está falando no seu ministério, seja ele ordinário ou extraordinário, Deus está nos falando. Os nossos pastores, os bispos, o magistério, que são os bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, tem um carisma da infalibilidade para nos ensinar em matérias de moral e de fé. Então, quando um padre está pregando, quando um bispo está pregando, quando um irmão está pregando, ou seja, nas nossas partilhas, muitas das vezes Deus está falando conosco através deles. E o principal, nós temos que começar a seguir os passos de Jesus. Jesus, que é a palavra por excelência, o Verbo encarnado, a própria palavra de Deus, pela qual Deus fez e sustenta o universo inteiro. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, sem Ele nada existe. Aquele que diz estar nele tem que viver como Ele viveu, nos ensina o apóstolo João na sua primeira carta. Então, segui esses passos que Jesus trilhou nessa terra.